ovelha gorda, simboliza os orgulhosos, opressores e autossuficientes, aqueles que abusam das ovelhas mais fracas, tomando para si o melhor do rebanho. Líderes ou pessoas que vivem para si mesmos, mesmo dentro do povo de Deus. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, Pai, toda honra, toda glória a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo, Pai, por Sua misericórdia, Senhor, pelo perdão, Senhor, pela Sua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar, Pai, todos os dias, Senhor, por nos alimentar da Sua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Seu cuidado, Senhor, pela Sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Seu amor que o Senhor tem derramado na nossa vida todos os dias, Senhor. Obrigado, Pai, pelo discernimento, pelas revelações, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela transformação, Senhor. Que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, Senhor, transformando cada vez mais, Senhor. Que nós possamos cada vez mais estar inclinados a Ti, Senhor, inclinados ao Espírito, Senhor. Nós possamos cada vez mais, Pai, sermos menos, Senhor, e o Senhor mais na nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa transparecer cada vez mais, Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Que nós possamos reconhecer a Ti, Pai, nos nossos pequenos detalhes dentro da nossa vida, Senhor. Fale conosco, Pai, a todo momento, Senhor. Ilumina, Pai, esteja presente durante o nosso devocional de hoje, Senhor, que o Senhor traga revelações para cada um de nós, Senhor, que o Senhor esteja aqui, Pai, conosco, Senhor, peça a Ti, Pai, paz nesse mundo, Senhor, peça a Ti, Pai, sua misericórdia, Senhor, que a sua graça, Pai, alcance, Pai, as pessoas, Pai, enfermas, Pai, as pessoas, Pai, doentes, Senhor, as pessoas em guerra, Pai, iradas, Pai, as pessoas em conflito, Senhor, que o Senhor traga paz, Senhor, Jesus Cristo, no coração dessas pessoas, Pai, que essas pessoas possam reconhecer, Pai, quão poderoso o Senhor é, Senhor, Jesus Cristo, elas possam estar inclinadas a Ti, Senhor. Cuide, Pai, das pessoas ali na Jamaica, Senhor, naquele país, Pai, por onde passou aquele furacão, Senhor Jesus Cristo. Olhe pelas pessoas, Pai, que estão em necessidade, Senhor. Olhe pelas pessoas, Pai, renove elas espiritualmente, Pai, emocionalmente, Pai, fisicamente, Senhor, materialmente, Senhor. Olhe por eles, Pai, olhe pelas famílias, Senhor Jesus Cristo. Olhe pelas crianças, Senhor, pelas mulheres, Senhor. Pai, prover todas as necessidades deles, Senhor Jesus Cristo, Pai. Olhe pelo nosso país, Senhor, pelo Brasil, Senhor. Olhe pelo Rio de Janeiro, Senhor. Olhe pelas pessoas, Pai, de bem que moram na favela, Senhor. Olhe pelas pessoas, Pai, que têm um coração, Pai, inquieto, Senhor. Que o Senhor traga transformação na vida deles, Senhor Jesus Cristo. Toque, Pai. Estenda a sua graça sobre a vida das pessoas, Pai. Que as pessoas possam, Pai, ver o transbordo do seu amor, Pai, serem transformados, Senhor. Serem transformados, Senhor Jesus Cristo. Pai, peço-te, Senhor, que o Senhor olhe pela Tabata, Senhor, olhe por ela, Senhor, toma conta dela, Pai, proteja ela, Senhor, coloque o seu manto sagrado sobre a vida dela, Senhor Jesus Cristo, coloque a sua armadura celestial sobre a vida dela, Pai, que nenhum inimigo toque ela, Senhor Jesus Cristo, proteja ela, Pai, proteja ela de qualquer seta do inimigo, Senhor Jesus Cristo, oh Pai amado, que ela seja transformada, Senhor, que seja para sua graça, Senhor, que seja para tudo o seu bem, Pai, que ela possa enxergar, Senhor Jesus Cristo, o seu poder, Pai, através da transformação e da proteção que o Senhor vai fazer na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor traga ela em segurança, Senhor. Que o inimigo não a atinja, Senhor. Que seja para o seu testemunho, Senhor, para que outras pessoas, Pai, outras mulheres também possam ser protegidas, Senhor. E que não caiam nessa cilada, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor proteja ela, Pai. Guarde ela, guarde a sua filha, Senhor. Guarde a sua filha, Pai, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, Pai. Que ela não seja tocada, Senhor. Em nome de Jesus eu confio, eu creio, Pai. Assim seja, Senhor. Fique conosco, Pai, no dia de hoje, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gênesis 11. A Torre de Babel. Ora, deixa eu pegar um guia aqui para poder me ajudar. Gênesis 11. A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinã, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo, topo deve ser, chegue até aos céus, e tornemos
célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que entendam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. E aqui tem uma referência a descendentes de Sem. Hum. É, acho que a gente pode parar aqui e falar um pouquinho sobre essa questão do início da Torre de Babel aqui. Bom, aqui mostra, né, os homens já se rebelando, né, querendo é, serem eternizados aqui, né, e construir, edificar para nós uma cidade, né, e uma torre onde o topo chega aos céus, né. Mostra o homem sendo consumido aqui pelo orgulho, né. Para mim, eu acho que é essa representação que a Torre de Babel tem, né. O homem querendo chegar aos céus, né, e mostrar para Deus que é grande, né? E uma forma de rebeldia, né, contra Deus. Eu não estudei esse capítulo para a gente poder conversar muito sobre ele. Não sei se alguém tem algo para comentar. Ei, Fábio, quem é o homem para chegar até o céu, né? Porque a Bíblia relata que tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. É tipo como se fosse uma camada de. Uma camada, né? Tipo não, é uma camada. Tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Que eu li, não lembro onde está registrado, mas para chegar até o céu, só a mão de Deus para o homem chegar até o céu, né? Que eu imagino, uma vez eu tive uma experiência com Deus, e eu não vou contar essa experiência aqui agora, porque é muito forte essa experiência e demora muito, mas cada um de nós tem uma experiência, a gente quer ser audacioso, porque eu ficava, uma pessoa ia, falava uma coisa, aí eu vi isso, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, e eu fui muito audaciosa. Aí eu disse, Deus, todo mundo vê as coisas, me mostra teu trono. E foi muito forte essa experiência que eu tive com Deus, porque ninguém vê o trono de Deus assim, não. Não, não vê, mas agora não vê. Porque o ser humano, para chegar até. Quando a pessoa abre a boca e diz que viu Jesus, eu não acredito, não recebo, porque quem vê Jesus morre. Não é porque é estranho como é que fala, a face de Jesus, não. É porque não é para ver agora. Não é para ver agora. Os homens puderam ver Jesus depois que Jesus ressuscitou, que aí estava em carne, viu. Mas quando Jesus tomou a glória de Deus, que ele foi aos céus, ninguém mais tem direito de ver Jesus. Até o dia do arrebatamento, quando vier, né, que as portas da graça se fechar, que ninguém vai ter condições mais de aceitar, de receber Jesus, né? Porque quando a porta da graça fecha, foi como no dia de Noé. Fechou, acabou. Aí a porta da graça irá fechar, e aí agora vai ser difícil para a pessoa aceitar Jesus.
porque o inimigo da nossa alma vai estar para pelejar na terra. E daí, para aceitar Jesus, vai ser tremendo. Então, quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, só cabe agora o julgamento de Deus. Só Deus pode dizer quem vai e quem fica. Quem vai ser chamado pelo nome vai estar registrado no livro da vida, né? Então, depois eu, num tempo qualquer, não sei quando Deus me der, eu vou contar essa experiência da minha audácia de querer ver o trono de Deus, né? Porque tudo é no tempo de Deus, não é agora, né? Você pode ver o anjo, você pode ver as coisas de Deus sobre sua vida. Agora, Jesus, ninguém tem direito de ver Jesus agora. Agora não. Para você ver chegar a ver Jesus, quando você se torna perfeito, se a gente fosse perfeito, a gente não estaria nem aqui. Se a gente fosse santo, nós não estaríamos nem aqui, porque é a mão de Deus que faz tudo. E a pessoa, quando a pessoa como é que diz, na presença de Deus, porque a maioria das pessoas, não tem um dizer que a pessoa fala assim, as pessoas tão boas, vai embora logo, morre logo. Sempre tem essa conversa, né? Mas isso é de Deus, né? Deus prepara tudo. Deus sabedor de lá, do futuro. Presente agora é esse nosso, passado já passou, então agora cabe a Deus o nosso futuro. Vem as revelações? Vem, mas revelações que venha conver, dizer o que está escrito nas profecias, na palavra de Deus. Então, ver Jesus só no juízo final. Deus abençoe. Uma coisa que falou aqui também é tornemos célebre o nosso nome, né? Aí tá falando aqui, ó, visto que nome conota fama, né, e descendência. Os construtores dessa cidade estão tentando encontrar significado e imortalidade em suas próprias realizações. Deus, porém, só dá nome eterno aos que servem a Ele. Que está na minha nota. E uma outra coisa dispersou, que fala que Deus dispersou eles ali, né? Ó, ironicamente, em vez de alcançar importância e imortalidade, o que conseguiram foi a alienação e dispersão. A dispersão foi o primeiro destino de Adão e Eva e de Caim. Esse juízo é também um ato de graça. Há mais probabilidade de as pessoas se voltarem para Deus no isolamento. Então, a dispersão da qual Deus fez ali, né, é um ato de misericórdia de Deus ali, de graça, para que as pessoas possam, né, quando se encontram perdidos, poderem reconhecer que necessitam de Deus e se voltarem a Ele. E isso acontece até hoje, né, se a gente for pensar, né? Durante os nossos desertos é onde, né, a gente se volta e procura Deus, né? Eu vou ler esse trecho de novo aqui, ó. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-nos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que entendam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarde, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela.
Eu vou ler essa última parte aqui, tá? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Descendentes de Sem. São etapas, são estas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Aqui lembra que a gente estava falando, né, que Eber foi o que já gerou a descendência dos árabes, né, dos hebreus, dos sírios. Aqui, ó. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou Serugue. E depois que gerou Serugue, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serugue 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. Olha Abraão aí, ó. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur, dos caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca, de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Veja bem, né? Que já começa. A gente vai começando agora entrando em Abraão, né? Então saímos aqui da história de Noé, né? Os descendentes de Noé, né? Da formação ali da Babilônia, né? Que depois a gente vai ver em outros livros, né? Vai explorar um pouco mais da Babilônia. Mas aqui agora a gente vai entrar aqui na história de Abraão, né? Então veio contando aqui os descendentes de Sem, né? Que geraram aqui outros descendentes aqui até o nascimento de Abraão. Já falou da esposa de Abraão também, de Sarai, que era inclusive estéril também. Já falou do primo dele, né, de Ló, né? Que a gente vai ver o desenrolar da história depois, né? E mostrando aqui que Abraão, junto com Ló, né? Que, ó, e saiu com eles de Ur, saíram de Ur, né? Do Caldeus, para a terra de Canaã, né? Foram até Harã, onde eles ficaram, né? E amanhã a gente começa a ver o desenrolar dessa história aqui. Maravilhosa, hein? Ô, Glória. Pois é, meus queridos irmãos. Uma história bem interessante, né? A gente fica imaginando assim, conseguiu escrever tudo isso aqui
e colocar nomes e mais nomes, famílias e mais famílias nesse livro. E aí, até chegar a Abraão, nem Abraão não era, era Abrão. E não era Sara, era Saraí. E Abraão já sabia que ela era estéril, né? E Deus, e Deus na sua infinita bondade, na sua soberania, ele vai dizer a Abraão que vai fazer dele uma grande nação. Como pode, né? Nosso, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele, em todas as áreas, ele faz questão de fazer o impossível, que é para que o homem seja confundido mesmo. Porque como pode, né, os milagres acontecerem? E esses milagres só acontecem aqui. Só acontece aqui. Só existe milagre dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. As experiências que nós vivemos são fascinantes. Faz com que nós possamos crescer dentro da palavra de Deus. É o que nos mantém vivo, é o que nos faz diferença entre os outros. E nós cremos em tudo isso que nós lemos aqui. Que nós cremos que Deus formou o homem e colocou ele no jardim, e através da palavra ele formou todas as coisas e deu a direção. E escolheu um povo para ser seu povo. E os anos foram se passando, e os anos foram se passando, e as coisas foram acontecendo. E hoje não é diferente, viu? As guerras continuam, os sofrimentos continuam, as provas continuam, as lutas continuam. Mas aquele que é escolhido, aquele que recebe o Senhor dentro do seu coração e acredita nele, ele tem uma esperança que vai viver eternamente com Jesus nesse paraíso. Por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. E nós vamos estudar esse livro aqui inteirinho, viu, Fábio? Nós vamos, nós vamos destrinchar isso aqui. E Deus vai nos revelar aquilo que está oculto ao nosso entendimento. Que nós possamos compreender mais e mais. E digo mais para você. Ontem eu estava lá na célula e a irmã leu uma palavra e uma criança de 9 anos revelou para ela. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei encantado com aquilo, viu? Deus usa até as crianças para abrir a nossa mente. Deus cita nós como aquele que aprende a palavra de Deus, aquele que lê, estuda, aprende e não fala. Ele se torna uma ovelha gorda. E essa ovelha gorda, Deus elimina. Porque Deus quer que nós passamos para os outros os nossos conhecimentos. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que Deus nos revela. Nós temos que, sabe? Nós temos que passar para fora, nós temos que falar, nós temos que expandir. Não podemos guardar para nós.
Deus, ele exige que nós repassamos aquilo que nós aprendemos. Nós somos a atalaia de Deus. Essas coisas que nós estamos aprendendo, nós temos que repassar para os outros. Não podemos guardar para nós. É isso que Deus quer de nós. Ele nos dá. Ele nos revela e nós temos que repassar aquilo que aprendemos. Para que não sejamos aquela ovelha gorda, cheia de gordura. Deus não quer isso. Ele quer que nós aprendemos e repassamos aos outros nosso conhecimento. Para que todos venham conhecer, para que todos venham saber que existe um Deus poderoso, que tudo pode e que faz a diferença. É isso que ele quer de nós. E essa senhora ontem lá na célula, ela falou que Deus falou isso para ela. E uma criança confirmou. Chegou para ela e falou: Titia, a senhora está parecendo uma ovelha gorda. Olha só. Ela tomou um choque. Ela tinha lido a palavra. Ela tinha lido aquela palavra. Ela tinha lido aquela palavra que Deus estava cobrando dela. E de repente ela estava sentada na sala e o menino falou assim: Tia, a senhora está parecendo uma ovelha gorda. Ela tomou um choque. Nossa. Então, amados, não brinca não, viu? É sério. É sério. Você lembra da palavra, Edna? Ezequiel 34, versículo 16 a 24. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. Isso, essa palavra mesmo. A quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la, apacenta-la-ei com juízo. E, né, mais Pois é, adiante, Deus essa explica o palavra aí. porquê. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor: eis que eu julgarei entre ovelhas e entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, mas ainda pisais o resto do vosso pasto com os pés? Porque empurrastes com o lado e com o ombro, e com os chifres derribastes todas as ovelhas fracas, até que espalhastes para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, e elas não se servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelha. Significado, né? Espiritual, a ovelha gorda simboliza os orgulhosos, opressores e autossuficientes, aqueles que abusam das ovelhas mais fracas, tomando para si o melhor do rebanho. Líderes ou pessoas que vivem para si mesmos, mesmo dentro do povo de Deus. Ezequiel Pois é. 34, versículo 16 a 24, Samar. Então, o que essa irmã ontem estava falando? Que ela estava estudando a palavra, ela estava aprendendo, só que ela não conseguia falar para os outros, ela guardava para ela, sabe? Ela tinha oportunidade de falar o que ela aprendeu, o que ela sentiu da parte de Deus, mas ela não falava. Ela não abria a boca, não falava. E saiu essa palavra para ela, ela estava lendo e ela foi tocada naquela palavra. E depois ela estava sentada na sala. E uma criança de 4 anos chegou e falou: Tia, a senhora está parecendo uma ovelha gorda. Nossa, aquilo foi um choque para ela. Aquilo foi um choque. E ela estava contando esse testemunho ontem lá na célula, que aconteceu com ela.
E estava falando para nós que nós tínhamos que repassar aquilo que nós aprendemos. E não pode ficar para nós. Eu não estou falando para Forte. vocês aqui agora, que nós estamos aqui aprendendo, né? E a palavra de Deus, amado, ela é tremenda. Quando é Deus falando, não tem como você não sentir na pele, na carne. Ela mexe com o seu interior, mexe com você. Amém, meus irmãos? Deus abençoe Amém. vocês. Amanhã Muito, nós vamos prosseguir aqui. muito forte isso aí, seu Mário. Nossa. Essa senhora aí da Não ovelha entendi. gorda. Essa senhora da ovelha gorda, ela era gordinha ou. Não, não. Não é Não? gordinha, não. Ela é Rapaz, magrinha. meu Você a Deus. conhece. Você conhece ela. É a esposa do Joaquim, É, tudo aqui. Tadinho. que participa da célula lá. Sei. Ela Até não é amanhã, gorda. seu Mário. Ela é magra. Então, rapaz. E o netinho, eu não sei se é o sobrinho dela. Sobrinho de 4 anos, né? Sobrinho de 4 anos. 4 aninhos. Olha só. Chegou e Meu falou assim para Deus. ela, falou, tia, a senhora tá parecendo uma ovelha gorda, tia. Olha só. Nossa, aquilo foi um choque para ela. Tadinho. Pancada aí. Palavra que ela tinha acabado de ler, que veio para ela, que ela ficou olhando assim, sabe? Ela tinha lido de manhã cedo. E à tarde o menino bateu na tecla. Chamou a atenção dela de tal forma que ela caiu de joelho chorando. E, seu Mário, só mais um detalhe que eu achei interessante aqui sobre a Torre de Babel. Mostra lá que ele está fazendo um paralelo com Gênesis 11 e faz um paralelo com Atos 2, lá no Novo Testamento. Que em Gênesis 11, Deus confunde as línguas. Mas lá em Atos 2, lá em Pentecoste, ele une as línguas, né? As pessoas falam em línguas ali, lembra? Mas todas se entendem, né? Também ó, aqui em Gênesis 11 o povo é espalhado, mas lá em Atos 2 o povo é reunido pelo Espírito Santo. Olha que maravilha. E também aqui em Atos Gênesis 11, 2:6 aqui na minha Bíblia fala. lá Atos em dois Gênesis, seis. né? Aqui em Gênesis 11 o homem tenta subir até Deus. E em Atos 2 Deus desce ao homem em espírito. Olha que maravilha, hein? E aí, em Gênesis 11, o resultado é confusão. Mas em Atos 2, o resultado é comunhão. Nossa, achei muito bonito isso aqui. É, aqui, ó, Atos 2:6, ele fala, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. Essa não, varão. Pode falar. E quando Deus estiver falando, você vai entender, você vai sentir dentro de você que Deus falou com você. Nós só temos que falar. Isso aqui está sendo gravado e na hora que a pessoa escutar, Deus vai falar com ela. Amém, meus irmãos? Outra coisa que me fala forte nesse capítulo aqui, Samar, sobre essa questão do nome, né? Porque às vezes essa questão de querer ser lembrado, né? Não, eu quero fazer alguma coisa para ser lembrado na eternidade, né? A eternidade não está aqui, né? Não. Tomar cuidado, né? Pra gente não ser enganado, né? E preso, às vezes, pelo orgulho, né? E às vezes, por besteira, a gente se afasta de Deus, né? Meu celular ele tá baixo, não sei por quê, do nada ele abaixou. Estou Amém. tentando aqui aumentar o Faz, volume dele e não estou conseguindo. faz oração pra gente, Samara, então, pra gente encerrar. Oro sim. Amém. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por estes momentos vividos na tua presença, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos revelado, meu Pai. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Nada podemos, nada fazemos, ó Pai, sem a tua direção. Sabemos que o Senhor, Pai, nos usa, Pai, de acordo com a sua vontade. E o Senhor usa cada um, Senhor, de acordo com o interesse também das pessoas. Fala aos nossos corações, Pai, aquilo que precisamos ouvir, Pai. Usa-nos, ó Deus, que possamos ser instrumentos afiados, Senhor, para poder transmitir aos outros aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Que nós, Pai, nós nos tornamos ovelhas gordas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre disposto a transmitir aquilo que aprendemos da Tua parte, Senhor. E ao falarmos, Senhor, seja o que for, Senhor, da Tua parte, que o Senhor possa, Senhor, se revelar a esta pessoa, a este ouvinte, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Abençoa cada irmão que participa deste devocional, cada irmã, Senhor, que elas sempre estejam, Pai, impactadas pelo poder do Teu Espírito, Pai. Usa a irmã Marineide, usa a Tamires, usa a Ruth, usa a Dona Lucinha, usa o Fábio, Lucas, o Jurandir, a mim, o Fábio, Senhor, meu filho James, Senhor, e todos aqueles que participam desse devocional, Senhor, que possam ser instrumentos afiados na Tua mão, Senhor. Deus, quero apresentar, Senhor, a vida da Tamires, Pai, da Tabata, Pai, que está em outro país, Senhor, pedindo por socorro, Pai. Ontem ela pediu oração, Senhor, e nós clamamos em Teu nome pela vida dela, Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor vai fazer a diferença, Pai. Vai trazer essa jovem de volta para o seu país, Senhor, e aqui ela vai se apresentar na congregação, Pai, porque só o Senhor é Deus, Pai. Eu creio na sua palavra, eu creio, Senhor, no seu poder. E eu sei que o Senhor ouviu, Pai, as nossas orações, Pai. E o Senhor vai fazer a diferença na vida dela, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos dá um dia de vitória, Senhor. Pai, alcança, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor conforte o coração daqueles que perderam seus familiares, ó Pai, naquela guerra ali, Pai. Ontem, aqui no Rio de Janeiro, Senhor, aquelas vidas, Senhor, que foram ceifadas, ó Pai. Conforta o coração dos familiares, ó Pai. Que eles, Senhor, reconheçam que o Senhor é Deus e que o Senhor tem o melhor para todos nós, Senhor. Oro também pelas famílias lá na Ucrânia, Senhor. Pelas famílias também lá em Gaza, Senhor, que perderam as suas vidas, ó Pai. E o Senhor conforte o coração dos familiares, ó Pai. Que não haja vingança, Senhor. Que as pessoas possam compreender, Senhor, que só o Senhor é Deus, Pai. Abençoa todos igualmente, Senhor. Traz, Senhor, discernimento para o ser humano, Pai. Pelas vidas também, Senhor, daqueles que passaram pelo furacão, Senhor. E perderam os seus bens, Senhor. Oh, Pai. O Senhor, Pai, ressarce, ó Deus. Ressarce eles, ó Pai. Para que eles possam, Senhor, entender que só o Senhor é Deus, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, Senhor. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, ó Pai, e todos os irmãos que ouvem a Tua palavra, Senhor, sejam impactados pelo poder do Teu Espírito. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Obrigado, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo ser bem. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.